prazer muito grande estar com vocês essa noite, comemorando os 25 anos da Casa Prats. Bom, a nossa não poderia ser diferente, né? Nós queríamos estar juntos dos nossos clientes, dos nossos amigos, e a Casa Cor, ela pôde trazer esse ambiente de hospitalidade, de interação, de alegria, e é uma honra muito grande poder estar com vocês, comemorar mais uma vez mais os 25 anos e planejar aí os próximos 25 de muito trabalho, de trabalho duro, de dedicação e de amor por aquilo que a gente faz.